Ah, você nasceu em 95, você vai fazer 25. Não, vou fazer 24. Só vou fazer 25 no zero, né? Em 2020. Ah, deve ser. Deve ser, né? De 5 em 5. Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, vamos falar de que, produção? Present Perfect! Present Perfect é um assunto muito temido. Eu sei que vocês me pedem muito pra falar disso. Então, hoje tem Present Perfect. Mas olha só vou fazer esse vídeo se tiver muito like. Quero nem saber. Já deixa seu like. Porque se não deixa seu like, Present Perfect, querido, você respeita esse assunto, né? Pelo amor de Deus. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal e também baixa o meu e-book 10 segredos para falar inglês, totalmente free, gratuito, com muita dica lá, tá? Então já baixa aqui. Vamos lá, Cíntia, porque você demorou, né, 700 vídeos no seu canal para fazer um vídeo sobre o Present Perfect. Então, eu reluto muito, essa é verdade, eu reluto muito para fazer um vídeo sobre o Present Perfect e não é porque eu não gosto desse assunto, pelo contrário, eu amo o Present Perfect. Mas eu sei que é um assunto que assim, quando eu falo muita gente, 99,999 das pessoas que falam inglês, estão aprendendo inglês, têm dificuldade com o Present Perfect. Então é um assunto muito delicado que eu não gosto de simplesmente vir aqui em 10 minutos de vídeo de YouTube para poder explicar, porque eu não vou conseguir explicar da maneira que eu queria explicar para vocês. Quando eu quero ensinar Present Perfect, eu quero ensinar para a pessoa nunca mais esquecer, entende? Para nunca mais mesmo. Em 10 minutos de YouTube fica muito difícil, por isso que eu já vou fazer o meu jabá super verdadeiro, honesto, porque de verdade eu tenho um curso que se chama O Segredo dos Verbos, sobre verbos, e nesse curso tem uma aula só sobre Present Perfect. E não são 10 minutos, porque eu preciso de mais tempo para explicar isso. Claro, as pessoas que já são meus alunos do curso estão assistindo esse vídeo já entendem muito bem sobre Present Perfect, mas se você ainda não é meu aluno, eu vou deixar um link aqui na descrição, logo abaixo do e-book, para você se tornar meu aluno e aprender, sabe, a formar suas frases, desde lá do Simple Present até Present Perfect Continuous, blá blá blá. Então, lá no curso, já explicando, tem muito mais detalhado, com atividades, exercícios, blá blá blá. Mas eu vou tentar resumir, então vamos logo para não ficar muito longo esse vídeo. Vamos começar falando sobre a estrutura do Present Perfect. Eu quero falar sobre o uso depois, porque aí vocês já vão ter uma noção da estrutura para entender melhor as frases. Vamos falar de estrutura. O que é estrutura, Cíntia? Como que a frase ela é montada? O que eu boto primeiro, onde vem o quê? Isso é a estrutura da frase. Numa frase básica, obviamente, né? Começamos ali com o sujeito. O que é o sujeito? I, you, she, he, we. Então, eu, você, ele, nós. Isso é o sujeito. Logo depois, nós vamos ter ali um combo. O que é esse combo? O combo ele vai vir com o have ou has e logo depois o verbo da sua frase. Mas, Cíntia, esse have e esse has que a gente tanto vê no Present Perfect, ele significa o quê? Ele significa que é Present Perfect. Só isso. Ele não tem uma tradução, não tenta dar um significado para esse have. O have, ele é tipo do. Ele não tem significado nenhum. I don't like chocolate. Eu não gosto de chocolate. Ele só tá colocando a frase na negativa. O have, ele só tá colocando a frase no Present Perfect. Apenas isso. E aí, né, o has é pra he, she, it e o have pra todos os outros. Logo depois temos o verbo da nossa frase. Quando eu falo o verbo da nossa frase, ou verb to be, ou verb run, wash, watch, kiss. Depende, beijar, andar, correr, cavalgar, emprestar. Aí o verbo que você depende do que você tá falando, né? Da sua conversa, da sua frase. E esse verbo precisa estar no past participle. Cíntia, o que raio é past participle? Lembra daquela tabelinha que todo mundo tem lá no seu livro de inglês, ou que todo mundo já recebeu para decorar do professor? Essa tabelinha tem 3 colunas. A primeira é a do verbo na sua forma, né? Digamos na base form. Sua forma normal, run, eat, watch. Depois temos o verbo no simple past, como o verbo fica no passado. Então, run, ran, watch, watched, kiss, kissed. E temos o past participle, que é essa terceira coluna que é exclusiva do perfect tense, de todos os tempos verbais perfect, ok? Então, nessa terceira coluna, vamos ter, por exemplo, no verbo eat. Eat, eu falei o verbo eat, comer. No passado fica
ate. E no past participle, eaten. Olha, o verbo mudou completamente. E é esse verbo eaten que você vai pegar e vai colocar logo depois do have. Então aqui começando uma frase com I have eaten. E aí depois vai depender muito da sua frase que você quer colocar depois. Mas essa estrutura é essencial você saber como usar. E sim, eu quero botar na negativa, é só você adicionar o not depois do have ou do has. I have not, contraído, I haven't. She has not, she hasn't. Or has not. Hasn't é a mesma coisa, ok? Então, afirmativa, negativa e na interrogativa é só colocar o verbo auxiliar, o have, lá no começo da frase. Agora, vamos para alguns usos. Não vou falar de todos os usos porque esse vídeo já está grande, vai ficar muito grande. Então não tem como eu falar de todos os usos, impossível. Eu vou escolher alguns aqui para explicar para vocês. Here we go, here we go! Primeiro uso aqui que eu separei pra vocês, coisas que você nunca fez na vida. Então toda vez que você vai falar de alguma coisa que você nunca fez na vida, você precisa usar o present perfect. Cíntia, por quê? Porque o present perfect, ele, de maneira geral, ele fala de alguma coisa que começou no passado e continua acontecendo até hoje. Não que continue acontecendo o que você está fazendo naquele momento, mas que é uma verdade, ou então que ainda está em processo até hoje, sabe? Não é uma coisa que é pontual do passado, começou no passado e terminou no passado. Não. É uma coisa que começou no passado, mas que de certa maneira acontece até hoje. Esse acontece varia do contexto, né? Então é uma coisa que ela é corrida, ela não tem um fim, digamos assim. Pelo menos ainda não teve. Então você usa o present perfect para coisas que você nunca fez na vida. Como, por exemplo, I have never been to the USA. I have never been to the USA. No caso não é verdade para mim, mas a frase significa eu nunca fui nos Estados Unidos. Então eu não conheço os Estados Unidos. E aí, Cíntia, esse been. Aí, ó, você botou um exemplo de uma frase que eu não sei. O que raios é o been? Vamos lá, gente. Eu sei que vocês criam uma coisa pra esse been, mas é bem simples. O been, ele é lá o verbo da terceira coluna. Só isso. Mas por que eu vejo tanto esse been? Porque ele é o verb to be. Então a gente usa o verb to be, que é o verbo ser ou estar, com muita coisa. Mas ele é basicamente um verbo no past participle. É só isso. Ele não tem um significado especial. Não. Se fosse o verbo comer, seria eaten. Se fosse o verbo dançar, seria danced. Se fosse o verbo nadar, seria swam. Se fosse o verbo correr, seria run. Entende? É só isso. Se fosse o verbo to be, seria been. Porque o verb to be é o verbo na sua base form. Ele no simple past fica como was or were. Depende, né, do seu sujeito. E na past participle, been. Só isso. Então eu nunca fui para os Estados Unidos. Um outro exemplo, she has never drunk alcohol. She has never drunk alcohol. Então ela nunca bebeu álcool. Bebida alcoólica, né? Mas Cíntia, olha só a tradução. Ela nunca bebeu passado. Mas ainda hoje isso é uma verdade na vida dela. Ela ainda não bebeu nem ontem, nem há 2 segundos atrás, daqui a 5 minutos, nem há 2 segundos atrás, daqui a 10 minutos, nem há 2 segundos atrás. Então é uma coisa que ainda não acabou. Então você não pode colocar aquilo no passado, como se não fizesse parte do presente. Então, she has never drunk alcohol. Aqui temos o has, temos o never, que a gente adiciona quando a gente quer falar de algo que a gente nunca fez. E temos o drunk, que é o past participle do verbo drink. Drank no simple past e drunk no past participle. Mas, gente, drunk também não é bêbado? É, também. Ações que começaram no passado e ainda são verdade até hoje. Alguma coisa que ainda não terminou. Essa coisa só teria terminado se você tivesse morrido, entendeu? Algumas coisas não vão terminar. Como, por exemplo, o ato de eu conhecer John. Pode ser que daqui a 5 anos eu não seja mais amiga de John. Não, é só um exemplo. Pode ser que daqui a 5 anos eu não seja mais amiga de John. Mas não existe o fato de eu não conhecer mais John. Porque uma vez que eu te conheci, já era. Conheci pra vida toda. Não tem como eu lá apagar a parte. Deixa eu apagar essa parte que eu conheci John. Não tem como. Então é uma coisa que só vai ter terminado se ou eu morrer ou ele morrer. Aí vai ter acabado. Porque aí não faz mais parte do presente. Agora ele tá totalmente no passado, entende? Então aqui o exemplo que eu separei pra vocês. I have known John or James for 4 years. Então eu conheço James, conheço John há 4 anos. Mas, Cíntia, no português a gente usa simple present. Sim, por isso que são 2 línguas diferentes. No português usamos o simple present. Eu conheço John há 4 anos. Mas no inglês a gente tem que passar pro present perfect. Então, I have known. Known tá lá na terceira coluninha, tá? Então, know, knew, known.
I have not. Um outro exemplo. I have lived here for 2 years. Então, eu moro aqui há 2 anos. I have lived here for 2 years. Eu já me mudei? Não. Então, I have lived. Se eu já me mudei daquela casa que eu tô falando, aí sim, I lived there, or I lived here, vamos supor que eu voltei na casa e visitei, sei lá. I lived here for 2 years. Eu morei. No passado completamente. We have been here for hours. We have been here for hours. Já estamos aqui há horas. E nós ainda estamos aqui. Não quer dizer que essa espera acabou. Já estamos aqui, como se a gente fosse traduzir para português. Já estamos aqui há horas. Algo que você acabou de fazer. Algo que é muito recente. Algo que acabou de acontecer. E esse acabou de acontecer depende da perspectiva, tá? Por exemplo, você fazer um bolo, que é um exemplo que a gente tem aqui. O que é acabar de fazer um bolo? 10 minutos, né? 20 minutos. Você acabou de fazer um bolo. Agora, você acabou de se graduar na faculdade. Quer dizer que foi há 5 minutos? Não, quer dizer, sei lá, foi semana passada, mês passado. É muito recente ainda. Então, o recente depende do contexto também. Por exemplo, I have just made a cake. I have just made a cake. Eu acabei de fazer um bolo. Então, I have made. O just, eu coloquei ele no meio porque a gente usa just para alguma coisa que acabou de acontecer. I have just made a cake. They have just arrived there. Eles acabaram de chegar lá. Eles chegaram lá agorinha. Então é muito recente. E por último, não que seja o último significado do present perfect, tá? Mas o último que eu vou dar aqui pra vocês no vídeo de hoje. Coisas que você já fez nessa vida. E mais uma vez, por que a gente usa o present perfect? Porque não dá pra apagar algo que você já fez na vida. Você já fez aquilo. Não tem como você ter feito no passado, a não ser que você já morreu. Mas você ainda tá vivo, então ainda faz parte da sua vida. Sua vida continua, ela não acabou ainda. Então faz parte. Por exemplo, I have already tried Japanese food. Eu já provei comida japonesa. E a gente pode usar esse already aqui como uma forma de falar já fiz alguma coisa. I have already tried Japanese food. The movie has already started. O filme já começou, tá? Não quer dizer que ele acabou de começar, mas ele já começou. Às vezes pode até ser que no final, mas já começou. Então, the movie has. Por que has? Porque movie é a mesma coisa que it. It has. The movie has already started. She's a very good teacher, especially with beginners. Então é isso, gente. E uma coisa que vocês podem ficar na dúvida. Cíntia, mas caraca, eu fui ver agora. Essa lista é quilométrica. Você pode botar no Google, ó. Present Perfect Verbs or Table. Sei lá. Que aí vocês botam nas imagens, vocês vão ver a tabelinha de verbos no past participle. Bota past participle verbs, também pode ser. Aí você vai ver, assim, uma infinidade de verbos que não acaba mais. Porém, você usa todos esses verbos no seu dia a dia? Não! Tem verbos em português que eu nem sonho que existe. Então eu preciso saber como conjugar ele? Não, porque eu não vou usar isso. Então você vai se acostumando com os verbos aos poucos. Então quanto mais você faz atividade, quanto mais você tem contato com o inglês, você vai ver toda hora que no present perfect eles usam o verbo beber como drunk. Então você, na hora de você escrever ou na hora de você falar, é automático. Você não vai falar drink, porque drink é no simple present, por exemplo. Eu lembro que quando eu fazia curso de inglês, eu chegava a gravar alguns pra prova e tudo mais, mas no final das contas, o que eu lembrava de fato, no final do semestre, do ano, era o que a gente falava sempre na aula, o que estava sempre nas atividades do livro. Então, acaba que eu não acho que gravar é jogo, a não ser que você seja muito bom em gravar. Pode ser que funcione pra você, tá? Espero que tenha sido muito útil esse vídeo pra vocês. Claro que ainda tem muita coisa pra falar de Present Perfect, mas se vocês, agora com esse conhecimento que vocês têm, dá um Google ou então se tornam lá do curso, que o link tá aqui na descrição, pra vocês aprenderem muito mais, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!